Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD. E nós vamos falar hoje sobre a lição de número 4. Nós vamos fazer a segunda parte da lição de número 4, que tem como tema aqui, ó, quando a criatura vale mais que o Criador. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal se você gosta de conteúdos como esse. Estudos da Bíblia, falando sobre a Escola Bíblica Dominical, como também outros comentários a respeito da Bíblia Sagrada. Não com aquela teologia muito aprofundada, mas uma coisa bem simples e direta para que todos tenham facilidade para entender. Então, a lição de número 4, que a gente vai estudar no domingo, dia 23 de julho, vai falar sobre isso, quando a criatura vale mais que o Criador. E, tendo em vista isso, o comentarista colocou aqui, ó, textuário: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A verdade prática, de comum acordo com isso aqui, diz assim, ó: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Então, a gente vai falar da segunda parte. A segunda parte vai falar sobre alguns movimentos que surgiram durante algum tempo e até hoje persistem, né? Esses movimentos que, na verdade, querem, de alguma maneira, embasar, né, todas essas narrativas, porque essa é a realidade, são narrativas, são coisas que são inventadas, repetidas muitas vezes, mentiras repetidas muitas vezes, para que tenham a ideia de que isso é uma verdade. É tipo aquela coisa de que, se todo mundo está falando, então é porque é verdade, sabe? Ou se todo mundo está fazendo, então a gente tem que fazer também. E aí a gente precisa estar muito ligado, porque esse trimestre ele vai chamar a nossa atenção, a Igreja de Cristo, a respeito do que está acontecendo nos últimos dias. Nós precisamos entender que essa guerra espiritual, a igreja durante muitos e muitos anos atrás, desde a sua fundação, melhor dizendo, essa guerra, ela sempre aconteceu, né? Mas ela veio tomando proporções, e que eu gosto de dizer o seguinte: a primeira vez que eu vejo uma lição bíblica da escola dominical, da CPAD, que ela vem falar diretamente sobre temas que hoje estão descaradamente sendo propagados com a intenção de tornar as verdades de Deus, a Bíblia, em mentiras, e tornar as mentiras do diabo em verdades. E isso a gente vai entender aqui durante todo esse trimestre. Então eu convido você que você vá à Escola Bíblica Dominical, faça perguntas ao seu professor, tenha essas lições aqui como algo de despertamento para você, e porque isso você vai ter base para poder explicar de forma clara, lúcida e bem convincente aos seus filhos, às futuras gerações, a respeito do que está acontecendo e até onde isso pode levar. Então, o trimestre diz assim: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O ponto 2 da lição, a parte 2, ela vai falar sobre o seguinte: a revolução do pensamento humano. E esse ponto 2 aqui, revolução do pensamento humano, o comentarista trouxe algumas coisas que foram movimentos que surgiram durante os séculos, né? Durante toda a vivência da humanidade aí. E ele fala no ponto 1 do renascentismo, no ponto 2 ele fala sobre o humanismo, e no ponto 3 ele fala sobre iluminismo e pós-modernismo. A gente precisa entender, tá, que o renascentismo, o que é isso? A característica principal desse movimento foi o seu profundo racionalismo. Ou seja, tudo devia ter uma explicação racional.
Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. E aí mais à frente o comentarista coloca, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. A gente precisa deixar claro que todos esses movimentos, eles têm, em alguns aspectos, né, alguns deles surgiram com a expectativa de melhorar a vida das pessoas, os relacionamentos, alguns deles destacando coisas positivas, né, o humanismo sobre o homem é isso, é aquilo, exaltando de alguma maneira. Mas o real intuito, quando o comentarista colocou aqui, ó, sobre o renascentismo, ele fala assim, ó, um movimento que é baseado num profundo racionalismo, ou seja, não tinha espaço para a fé. Para quem é, né, renascentista, ou seguiu isso, ou segue alguns preceitos do renascentismo, porque hoje já está modificado, hoje está muito mais claro, eles querem, assim, dizer que eles só acreditam em algo quando você tem a condição de forma racional, explicar aquilo nos mínimos detalhes. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, sem sombra de dúvidas, a Bíblia vem dizer para nós que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E a Bíblia também vai dizer para nós, para combater de frente esse movimento, né, que ele quer racionalizar tudo, que é o quê? Ele não quer dar espaço para a fé. É como se eles desprezassem, como que não, né? Eles desprezam a questão da fé. E muitos que professam a sua fé são considerados como ignorantes, sabe? Porque têm a sua fé e acreditam nisso, mas eles querem menosprezar o Criador e enaltecer a criatura, dizendo que o homem precisa de racionalidade. Sim, o homem precisa sim, de certa forma. A gente precisa ser racional. Ou seja, raciocinar em relação a muitas coisas, com certeza. Mas quando a gente fala de fé, espiritualidade, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, ela vai chamar a nossa atenção para esse versículo que eu já disse. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim, ó, que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, lembra do hino que diz assim, quem explica a Deus? Eles, muitas das vezes, eles querem não explicar Deus. Presta muita atenção nisso. A intenção deles não é explicar Deus, mas é menosprezar Deus, o Criador. Tá? Esse é um ponto aí para você discorrer durante a aula no domingo. O humanismo, onde que surgiu? Para o movimento humanista que surgiu na Itália, diz assim, ó, a ética e a moral dependem do homem. E aí eles querem aqui denegrir a questão da Bíblia. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Isso é o que o comentarista colocou para a gente rebater essa questão, onde o humanismo está querendo dizer que questões morais, aqui, ó, questões ética, moral, dependem pura e simplesmente do homem. Ou seja, dando continuidade à questão do renascentismo, que é você não dar, vamos dizer assim, não dar crédito ao Criador, mas dar maior crédito à criatura e como que dando liberdade à criatura, o homem, para definir os seus parâmetros de ética, de moral, de relacionamentos e, obviamente, definindo também o que é deturpação para eles. Porque, né, para a Bíblia, existem coisas que são deturpação da realidade. E para eles, não. Eles é que querem definir isso. Então, esse movimento é muito perigoso e hoje em dia ele está muito à tona.
Isso foi, é claro, esse império ele foi sendo construído em várias instâncias e a gente vê muito aqui no Brasil isso agora, mas em outros países também. Essa semana eu vi um vídeo em que pessoas, sabe aquela coisa de se declararem como determinada coisa? Vários homens estavam se declarando como ovelhas, e aqueles homens barbados, tudo vestido de ovelha e comendo alface e num local cercado, como se fosse um curral, e ali eles tudo vestidos de ovelhas, e aí chamam de transespécie, que é aquela coisa de eles, você é o que você está sentindo que você é. É um absurdo. A Bíblia vai de encontro a essas coisas para declarar que o homem, Deus criou o homem, né? O homem, macho e fêmea, os criou. Não tem esse negócio, agora eu estou me sentindo um passarinho. Vai lá, sobe na laje, pula e voa. Ou sobe de um prédio de 4 andares e pula e voa. Você não é um passarinho? Vai lá, faz isso. Você vai ver só o que vai acontecer contigo. Então é interessante e importante entender que, infelizmente, essa é uma questão que está muito aí, né, na mídia, e muitas linhas de pensamento apoiam esse tipo de postura. E o ponto 3 fala sobre o iluminismo e o pós-modernismo. Seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam respostas na razão. E entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Olha isso. Todas essas coisas aqui, essas menções que a gente fez, o comentarista colocou aqui, todas elas têm um único objetivo, tá? Desprezar o Criador, enaltecer a criatura, fazer do homem o que ele achar que ele pode ser, né? Mas eu falei, eu quero ver alguém pensar que é uma transespécie, eu sou um pássaro, sei lá, vai lá, sobe no prédio de 4 andares e pula de lá para você ver o que vai acontecer. Você vai ver se você é pássaro mesmo, se você vai voar. Então, todos esses movimentos, eles têm como intuito, é o que eu falei, menosprezar Deus, o Criador, enaltecer a criatura, menosprezar a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e conduta. Então, eles querem desprezar a fé, quando que a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta. Então, a gente precisa de razão, mas também precisamos de fé. Não tem como ter só uma coisa e não usar a outra. É um conjunto, não adianta. Às vezes, esse movimento ele vem com uma real intenção, que é fazer com que as coisas espirituais sejam menosprezadas. E a realidade, o real objetivo é enaltecer a criatura. Dizendo que o homem, esse ponto aqui do iluminismo e o pós-modernismo, que o homem, ele é que pode definir as suas regras de moralidade, de ética. Ele não precisa seguir nenhum outro livro. É por esse fato que eles desprezam descaradamente a questão da Bíblia, sem dúvida nenhuma. E no meio cristão, nós precisamos deixar claro, né, que os crentes não querem ler a Bíblia. De certa maneira, a pessoa só quer ler a Bíblia só quando ela está lá na igreja, no dia lá do evento na igreja, o líder lá, o pregador, o pastor, quem quer que seja, o líder espiritual, abre a Bíblia e pede, lê aí a Bíblia em tal lugar. Aí a pessoa lê só aquele dia. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um cientista, e ele é cristão, e ele estava falando sobre como a leitura diária da Bíblia, como isso afeta os aspectos espirituais, principalmente, claro, mas como também emocionais, os aspectos de relacionamento, tudo isso ele estava mostrando como cientificamente isso faz diferença na vida da pessoa quando ela lê a Bíblia com mais constância. Então, na pesquisa eles colocaram a leitura da Bíblia uma vez na semana, a leitura da Bíblia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, enfim, todos os dias.
E assim como uma pesquisa sobre a questão da oração, o quanto a oração diária, o quanto isso afeta a vida da pessoa emocionalmente, psicologicamente e, obviamente, espiritualmente. O quanto isso é benéfico, a oração. Ainda que seja por menor tempo que for, mas essa pesquisa comprova a diferença que faz na vida da pessoa uma vida de oração. Então, essa turma aqui desses movimentos, eles querem de todas as formas menosprezar esses ensinos sobre a importância de ter um livro como esse, um livro sagrado. Eles querem, de alguma maneira, ou de todas, melhor dizendo, né? Ou de todas as maneiras possíveis, menosprezar, desprezar, desqualificar o real poder que a Bíblia tem sobre a vida do homem. Então, diz aqui, olha, o comentarista, para a gente terminar esse tópico aqui, o comentarista colocou aqui, ó, já a pós-modernidade ou modernidade líquida, olha isso, sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. O que significa isso? Sociedade líquida. Meu Deus do céu, olha que termo. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Pronto, é isso. Mais uma vez, o intuito é relativizar o que a Bíblia considera como pecado. E aí, esse movimento, olha que é modernidade, tá? Sociedade líquida. As questões morais tornaram-se relativas. É assim, o que é moralidade para você não é para mim ou não é para aquele. Cada um define da maneira que achar melhor. Então, veja como esse desdobramento desses movimentos todos, eles vão levar a influência direta na cultura de um país, sem dúvida alguma, porque eles estão nesse meio. Eles começam a enaltecer a pessoa, a criatura, muito mais do que o próprio Criador. E aí é onde nós vamos ver lá na frente que começa a acontecer maior adoração às pessoas por causa da fama, por causa do sucesso, por causa do dinheiro. Esses são os ídolos que vão se formando, na verdade. Aí, para a gente terminar, diz aqui, ó, o hedonismo e o narcisismo, que quer dizer aqui, ó, o hedonismo, prazer como estilo de vida, e o narcisismo, que quer dizer o amor pela própria imagem. Né? Não é fácil, não, é uma coisa... Aí o comentarista colocou, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Esse foi o tópico de número 2, que a gente falou sobre esses movimentos, e a sinopse o comentarista colocou aqui, ó, o desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Relativizar é dizer que não precisa de fé, que é somente a razão, que não precisa de nada espiritual, é preciso ter algo racional para provar uma ou outra coisa, quando a Bíblia diz tudo completamente ao contrário em relação a isso. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, existem coisas que são mistérios, existem sim, né? Por isso, ele é Deus. Ele é Deus por essas coisas. A natureza, alguns fatores, alguns fenômenos que acontecem na natureza, até mesmo a ciência, ela muitas das vezes não consegue explicar. Ela tem uma estimativa, hipótese, né, que ela cria, mas ela não consegue especificamente explicar muitas coisas que acontecem. Então, existe um Deus que comanda todas as coisas, mas esse império do mal, ele quer, baseando-se no espírito da Babilônia, que é onde a gente já falou, que o mundo jaz no maligno, conforme a Bíblia diz. O mundo que a gente fala é esse sistema, é o sistema de comando, é o sistema
que quer o poder a todo custo, é o sistema que ele vai atacando todas as bases que se levantam para se mostrar contrários aos seus argumentos, às suas imposições, e a igreja ela está nesse meio, porque quando a igreja se levanta contra determinados ensinos ou imposições ou leis que são criadas para poder dar base a essas práticas que são ilícitas, que são contrárias ao que a Bíblia ensina, quando a igreja se levanta, ela vai ser perseguida. Não tenha dúvida disso. Então, quando a igreja se levanta, por exemplo, para ir contra a liberação das drogas, é claro que a igreja vai ser perseguida, eles vão pegar alguém para servir como Cristo, vamos dizer assim. De uma maneira ou de outra, eles vão querer mostrar força. E como eles mostram força? Eles mostram força perseguindo, atacando, denegrindo a reputação da pessoa. Tanto é que agora, tá vendo? Tem um monte de linguagem, eu falei aqui, denegrir, para alguns lugares, você não pode nem falar mais denegrir, que eles acham que você está sendo preconceituoso, que você está sendo racista. É um absurdo, são coisas absurdas que estão sendo ensinadas. E aí, eu termino esse comentário meu dizendo o seguinte: esses absurdos estão sendo ensinados nas escolas, nos meios culturais, no meio do entretenimento, essas distorções em relação ao que a Bíblia ensina. Então, você que é aluno, você que é professor, se atenha um pouco mais ao estudo dessas lições, pesquise, vá atrás de outras fontes também, para você se inteirar, né? Eu já falei aqui, o pastor Aguinaldo Hélio é um pastor que fala muito sobre esses movimentos aí, sobre essa questão desses ensinos progressistas, partidos que baseiam-se, né, a sua filosofia, as suas ideologias nesses ensinos progressistas. Então, é importante que a gente entenda, e quero bem falar isso aqui de forma bem clara para você. Se você ainda não se ligou que a política ela se envolve diretamente em todas essas questões aqui, e durante muito tempo nós ficamos completamente avessos, sem querer saber absolutamente de nada em relação à política. Essa é uma realidade. E hoje a gente tem uma escolha. Ou nós nos empenhamos em entender e tentar passar para as outras gerações o que é isso na realidade, ou a gente pode pura e simplesmente só ouvir, ficar calado, não se opor de maneira nenhuma, tá? E não relacionar essa questão, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu combato, eu vou contra o pecado e tal. Mas nós precisamos se despertar para o ponto que os líderes políticos, os governantes, é que tomam as decisões a respeito das leis, e o povo, a grande massa, é que, na verdade, claro, né, num país ainda democrático, né, em que existe a democracia, o povo vai lá e escolhe o seu líder lá. Mas a Bíblia também orienta nós a respeito disso. Se a gente escolhe um líder mau, o povo é que vai sofrer. É uma realidade. Se não há uma sábia liderança, o povo vai sofrer. E o que nós temos visto no Brasil, durante alguns anos aí que vem se levantando, durante alguns anos, na verdade, é uma democracia que um líder falou aí, né? Que é uma democracia relativa. Até a democracia, o camarada falou que é uma democracia relativa. Por que ele falou isso? Porque ele vive baseado em narrativas. Mentiroso. Ele se baseia na mentira. As narrativas que ele monta para poder expandir o seu poder. E é isso que vai acontecer ainda no Brasil. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eu encerro aqui. A igreja, para muitos, nós não precisamos se preocupar com isso, porque nós não vamos passar pela grande tribulação. Vai acontecer que Jesus vai se manifestar. Sim, Jesus vai se manifestar. Mas e se nós formos passar pela grande tribulação? Será que nós estamos preparados para enfrentar tudo isso? Firmados na fé, para que, quando vier realmente essa perseguição
muito mais incisiva. Será que nós vamos estar pronto para isso? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, que eu acho que é muito interessante. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no nosso canal. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.